Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida com o segundo vídeo dessa série Selo Mais Integridade, Compliance no Agronegócio. Vamos lá para o vídeo. Pessoal, conforme eu falei com vocês ontem, hoje a ideia é a gente dar um panorama de como que o Compliance chegou no Brasil e por que que eu acho que o Compliance pode curar uma dor muito importante para você trazer uma vantagem competitiva para o seu negócio, tá certo? Pessoal, o Compliance, na verdade, é um movimento internacional que tem dois marcos normativos de dois países diferentes como grandes referências para o Compliance, não só no Brasil, como em outros países também. É o FCPA americano e é a UK Barbary Act na Inglaterra, tá certo? O FCPA americano é uma regra que foi aprovada pelo parlamento americano que estabelece que as empresas que operam em território americano não podem cometer atos de corrupção nem no território americano, nem em outros territórios em qualquer lugar do mundo. Então, com essa legislação, o governo americano consegue imprimir uma redução de atos de corrupção chancelados, por exemplo, no continente africano, no Oriente Médio, desde que essa empresa tenha uma filial fazendo um negócio lá e participe, por exemplo, de ações, venda ações, participe do mercado especulativo na Bolsa de Nova York, ou então, para trazer um exemplo bem presente para o agronegócio, na Bolsa de Chicago, por exemplo. Então veja, essa atitude do governo americano fez com que algumas empresas, Siemens, por exemplo, que é uma das empresas que deflagraram um processo muito grande de reestruturação orgânica, reestruturação ética dentro dela por conta de atos de corrupção, deixassem de celebrar contratos condicionados a suborno. No governo inglês, a mesma ótica. Então, qualquer empresa que atue dentro da Inglaterra, que promova corrupção, ainda que fora do território inglês, ele também vai ser punido dentro daquele país. Por que que as iniciativas desses dois países são importantes, pessoal? Primeiro, porque são grandes centros de articulações negociais empresariais, centros financeiros. Então, volumes de negócio, dinheiro, circulam dentro desses territórios. Eles aproveitaram dessa realidade financeira, empresarial que eles têm para poder coibir a corrupção não só dentro desses seus respectivos territórios, como nos territórios externos. Isso tem uma razão. Os Estados Unidos, por exemplo, começou a verificar que algumas relações negociais estavam saindo do território americano e migrando para outros países cuja facilidade, entre aspas, era maior, exatamente porque existia uma frouxidão legislativa para tolerar atos de corrupção. Vocês imaginem, por exemplo, que o caso Siemens, para pegar um caso como exemplo, o governo alemão e o governo francês toleravam a declaração de propina e imposto de renda. Eles não criminalizavam esse tipo de conduta. Então, ficava muito mais fácil para uma empresa trabalhar dentro desses países cuja tolerância com atos de corrupção era menor do que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, esses dois países, inglês e americano, acabaram por tornar essas perspectivas criminalizadoras para fora dos seus territórios, utilizaram a sua influência junto a organismos internacionais como a OMC e a OCDE para difundir uma cultura de combate à corrupção dentre os outros países, certo? Então é a partir dessa iniciativa desses dois países que se mobilizam organizações internacionais que combatem a corrupção para fazer com que cada um dos países possam aprimorar legislações internas e evitar que exista um ambiente negocial convidativo para práticas de corrupção,
fraude, suborno, ou seja, lavagem de dinheiro, todas essas ações que têm na transnacionalidade uma vertente importante para a circulação de dinheiro ilícito. Então, essas iniciativas são importantes porque elas não só impedem a realização de negócios ilícitos no mundo inteiro, como elas também vão fechando o cerco para que haja uma verdadeira conspiração a favor da ética e da integridade, evitando que existam espaços no mundo para a promoção de negócios espúrios ou ilícitos, tá certo? Pessoal, como é que o Brasil se posiciona nessa realidade? Como eu disse, os americanos, os estadunidenses, na verdade, e os ingleses, né, eles pressionaram os organismos internacionais e essa pressão chegou no Brasil. E aí, por força dessas pressões de organismos internacionais, nós deflagramos um processo legislativo que resultou na aprovação da Lei Federal 12.846, que em 2013, que é a nossa lei anticorrupção, né? E essa lei anticorrupção criminaliza condutas de fraude e corrupção tanto em território nacional como empresas cujas as matrizes estejam no Brasil e filiais no estrangeiro. É a mesma lógica do que a FCPA preconiza e o UK Barbie Act também preconiza. Então você tem duas legislações que nortearam a legislação brasileira para que o combate à corrupção seja mais efetivo no nosso território. E o que o compliance tem a ver com isso, pessoal? O compliance ele passa a ingressar dentro do mercado brasileiro como uma regra, por intermédio, na verdade, de uma regra de incentivo que está expressa na 12.846. A empresa que tiver um sistema de integridade incorporado, ela pode ter minorada a multa acometida a ela em decorrência de um ato ilícito protagonizado por um colaborador ou um funcionário da respectiva empresa. Então, o compliance entra formalmente no mercado brasileiro por intermédio de uma regra de incentivo. Se você tiver o compliance, você vai ter uma multa minorada. Então, hoje, no Brasil, os sistemas de integridade, eles são regras de incentivo e eles não são necessariamente obrigatórios para que você possa funcionar, tá certo? Pessoal, por que a gente chama de integridade e não chama de compliance, tá? Compliance significa dizer cumprir a regra. Ele decorre de um verbo em inglês, to comply, que significa cumprir as regras, né? No Brasil, nós incorporamos como sistema de integridade. A ideia, pessoal, é que o sistema de integridade esteja integralmente veiculado a todas as ações da sua organização e todos os seus elementos de integridade estejam todos eles funcionando como uma engrenagem. Por isso que a ideia de traduzir o termo para integridade, até porque to comply não tem uma tradução exata para o português, é fazer com que o sistema de integridade funcione como uma engrenagem e que essa engrenagem, com todos os seus pilares, ele possa produzir um resultado efetivo a partir do momento em que ele roda de maneira ordenada, organizada e coordenada, tá certo? Por isso que o termo integridade vem muito a calhar para que os sistemas de integridade, o sistema de compliance seja incorporado e traduzido dentro do nosso território, tá bom? Pessoal, a disposição da 12.846, ela foi regulamentada por um decreto e esse decreto é que estabelece os pilares que são também os mesmos exigidos pelo edital do selo Mais Integridade, né? O Ministério da Agricultura ele tem uma sinergia muito grande com a Controladoria Geral da União, que é quem deflagrou, foi responsável por elaborar o decreto que possibilita a exigência do programa de integridade dentro da empresa. E o programa de integridade, ele necessariamente tem alguns pilares
que precisam estar presentes dentro do seu programa para que ele possa ser considerado efetivo. O primeiro pilar é a chancela da alta administração. O segundo pilar é o gerenciamento e o monitoramento dos riscos. O terceiro pilar é a existência de um código de ética na sua organização. O quarto pilar é o procedimento de condutas regulamentado dentro da sua organização. O quinto pilar é treinamento e capacitação da sua equipe em todas essas vertentes que estão postas dentro do seu programa. E aí a gente ainda tem uma outra vertente, que é o canal de denúncias, que é um outro pilar que tem que estar dentro da sua organização, e um mecanismo de apuração das denúncias que chegam por intermédio desse canal. Então você veja que com todos esses elementos você consegue manifestar para o Ministério da Agricultura, por exemplo, que você tem um sistema de integridade. Mas não basta simplesmente demonstrar que tem. Você também tem que demonstrar que esse sistema ele é integral, ele tem integridade. Ou seja, ele funciona de uma maneira orquestrada para gerar o resultado pretendido, que é a evitar que práticas corruptas, que práticas ilícitas estejam funcionando por intermédio dos seus colaboradores na organização, tá certo? Então, o sistema de integridade incorporado dentro da organização tem que funcionar de maneira organizada para evitar o cometimento de práticas ilícitas e efetivamente gerar resultados que sejam probos, que sejam éticos e que sejam íntegros. Tá bom, pessoal? Pessoal, a ideia aqui é dar uma primeira tônica do que é o compliance e como que ele chegou no Brasil, né? No agronegócio, o sistema de integridade gera um grande impacto. Existem muitas empresas do agronegócio hoje que precisam do sistema de integridade para realizar contratações com outras empresas. A ideia do sistema de integridade, modernamente falando, é que quem tem integridade só contrata com quem tem integridade. Por quê, pessoal? Porque a integridade gera um facilitador no que a gente chama de due diligence, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, razão pela qual eu espero que você fique atento porque a gente vai falar de um elemento que é importante no seu conteúdo relacional da sua empresa do agronegócio, com os insumos da sua produção e com o comprador das suas mercadorias que você produz. Tá certo, pessoal? Então não se esqueça. Próximo vídeo nós vamos falar especificamente de um assunto chamado due diligence, para você entender o alcance que o programa de integridade pode ter no dia a dia do seu negócio. Um grande abraço e até mais.